Olá, no programa de hoje, o PDT nas eleições em BH e a pauta do Congresso. A legenda que integra a base do governo Lula tem uma plataforma para a capital e discute possíveis alianças à esquerda e com outras forças. Quais critérios devem condicionar o posicionamento final nas convenções, as propostas para a cidade e os embates que têm movimentado o parlamento em Brasília? Eu converso com a deputada federal Duda Salabert, pré-candidata do PDT à Prefeitura de Belo Horizonte. Bem-vinda mais uma vez ao Mundo Político, deputada. É um prazer recebê-la. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar nesse espaço que, além de alargar a democracia, é também um espaço de escola política, porque nós vemos visões diferentes sobre esse aspecto fundamental que é a política no Brasil. Muito bom recebê-la aqui. A senhora é professora de História e sua trajetória política começou com uma candidatura ao Senado em 2018, depois foi eleita vereadora em BH em 2020 com votação recorde, sendo a primeira transexual no cargo, e chegou à Câmara dos Deputados nas eleições de 2022. Por que disputar em 2024 a Prefeitura de Belo Horizonte? Eu estou pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, me tornarei candidata à Prefeitura para que Belo Horizonte seja a capital da educação, que Belo Horizonte tenha a melhor educação do Brasil entre as capitais. Eu sou professora, dei aula por mais de 20 anos e entendo que a melhor forma de transformar uma sociedade é por meio da educação. Eu digo sempre, eu posso estar deputada federal, mas sou professora, até porque eu reconheço que meu papel em sala de aula é muito mais importante do que no espaço legislativo. No espaço legislativo nós criamos leis, mas em sala de aula criamos consciências. E o que muda o mundo de fato não são novas leis, mas novas consciências. E é necessário criar uma consciência política em Belo Horizonte de que é impossível a gente avançar sem valorizar os professores e os servidores da educação. Deputada, a senhora já classificou em uma entrevista recente a atual gestão do prefeito Fouad Noman em BH como um desastre. Quais são suas principais críticas programáticas para além dessa questão da educação, até com base no que foi o seu trabalho como vereador? Olha, Belo Horizonte é uma das capitais do Brasil que tem uma das maiores desigualdades socioeconômicas. Para se ter ideia, há um dado que mostra que 12% das famílias em Belo Horizonte estão num grau de insegurança alimentar grave, que significa criança passando fome em 12% das famílias da capital. Um outro número alarmante é que 21% das pessoas que moram em Belo Horizonte sobrevivem com menos de meio salário mínimo. Ou seja, a cada 5 pessoas que moram aqui na capital, pelo menos uma sobrevive com cerca de 800 a 900 reais por mês. Eu pergunto, o que o prefeito fez em termos de política para mitigar ou reduzir esses problemas sociais? Absolutamente nada. Já falava o dramaturgo alemão Bertolt Brecht, primeiro o estômago e depois a moral. O tempo da fome não é o tempo da ideologia. É urgente políticas públicas para superar a fome que há no próprio território de Belo Horizonte. E como fazê-lo? Eu acredito que é necessário fazer um outro modelo econômico em Belo Horizonte, valorizando o que nós chamamos de economia criativa. Nós somos a capital dos bares, a capital internacional e nacional dos botecos e restaurantes. São mais de 10 mil bares, gerando cerca de 60 mil empregos direto. Mas a prefeitura não faz absolutamente nada para valorizar esse setor. Em janeiro desse ano, 60% dos bares da capital fecharam no prejuízo, no vermelho. Se eu fosse prefeito dessa cidade, isso não aconteceria. Porque janeiro, já que é mês de férias, nós iríamos transformar janeiro como mês dos bares, restaurantes e trazer turista para cá, valorizando o turismo gastronômico da capital. Eu estive ano passado em Bruxelas, na Bélgica, eu fui convidada para a ONU para palestrar sobre educação no Parlamento Europeu e eu via filas de estrangeiros para comer o chocolate belga. Se eu for prefeita dessa cidade, eu vai ter filas de estrangeiros para conhecer, por exemplo, o nosso pastel que tem na Galeria do Ouvidor. Nós temos que internacionalizar a limonada que tem no Mercado Central, internacionalizar a empada de jiló que tem no Mercado Central, o espaguete do bolão. Nós temos a melhor culinária do Brasil e o mundo todo precisa saber. Então, assim como em Buenos Aires tem os bares notáveis, é fundamental fazer isso em Belo Horizonte
para que entendamos o setor de bares e restaurantes não só como atividade econômica, mas como patrimônio cultural. E para finalizar, por exemplo, cada bar e restaurante que é fechado na cidade é um traço identitário da cidade que a gente é violado. Por isso, a principal crítica à gestão, além de questões sérias ligadas ao meio ambiente e educação, não há um projeto econômico para valorizar o nosso grande patrimônio, que são os bares e restaurantes. Uma atuação muito forte da senhora também é na área ambiental, né, em relação à mineração, na Serra do Curral, enfim. O que a senhora pretende mudar nessa área na gestão da prefeitura se chegar lá? Nós vivemos uma crise climática. Alguns teóricos alertam de que possivelmente nós somos a última geração capaz de frear a crise climática. E a política climática de Belo Horizonte ambiental está atrasada, porque a atual legislação ela é de 2011, precisa ser atualizada. Iria ser atualizada no ano passado, mas não foi porque o presidente da Câmara e o presidente e o prefeito não chegaram em consenso. Ambos olharam só para o próprio umbigo. Então, primeira coisa, há que se atualizar a política climática da capital. Um outro ponto, se eu for prefeito dessa cidade, vou criar o cargo de autoridade climática, que vai ser um gestor técnico para dialogar com várias secretarias para fazer uma política intersetorial para a questão climática em Belo Horizonte. E um dado importante, a cobertura vegetal da capital de Belo Horizonte ainda é pequena para enfrentar a crise climática. E um último dado que eu acho importante, quando se discute política ambiental, é que pouca gente toca numa das maiores máfias que tem em Belo Horizonte, que é a máfia do lixo. Olha que assustador. O então prefeito Márcio Lacerda assinou um contrato, na época, para que a gestão de resíduos fosse da seguinte forma. Belo Horizonte tem a obrigação de aterrar, mandar para o aterro sanitário, por dia, mais de 3 mil toneladas de resíduos. Se não o fizer, paga uma multa. Só que Belo Horizonte gera hoje cerca de 2 mil toneladas por dia. Ou seja, nós pagamos multas diárias para aterrar resíduo e não investimos, não sobra dinheiro nem possibilidade para investir, por exemplo, no avanço da coleta seletiva ou na valorização dos catadores. Então há que se pensar uma outra política de resíduo se nós queremos de fato uma política climática ambiental séria, valorizando os catadores. Olha que assustador. Olha que assustador. Belo Horizonte não recicla nem 1% do seu resíduo. É 0,55%. Eu digo, se eu for prefeito, eu vou triplicar. E mesmo se triplicar essa meta, é algo pequeno. 0,55% dos resíduos são reciclados em Belo Horizonte. É vergonhoso isso para qualquer prefeitura nacional. Vamos falar agora um pouco do quadro, né, sucessório. Temos mais de 10 pré-candidaturas colocadas, deputada, e as últimas pesquisas mostraram o deputado estadual Mauro Tramonte liderando por larga margem os cenários estimulados. Como é que a senhora recebeu esse resultado? A eleição de Belo Horizonte é a mais aberta entre as capitais do Brasil. E é um cenário pulverizado. Nós temos 3 candidatos da direita, 2 candidatos do centro, 3 candidaturas da esquerda. E essa quantidade de candidaturas se deve justamente ao fato de que, primeiro, vai ser uma eleição de 2 turnos e, segundo, é uma eleição cujo cenário está aberto. Ao mesmo tempo que o Mauro Tramonte está em primeiro lugar, nós também estamos em segundo lugar. O que mostra que, possivelmente, as eleições de Belo Horizonte vão deixar bem claro os candidatos do campo progressista, os candidatos mais conservadores, mas sem uma postura, que eu poderia dizer, de radicalismo, porque esses discursos mais radicais, pelo que está mostrando a pesquisa, não têm relevo eleitoralmente em Belo Horizonte. O senhor acredita que haverá um enxugamento desse quadro até as convenções ou tende a ser mesmo 8, 9 candidatos? Eu acredito que vai ser pulverizado justamente pelo fato de ser uma candidatura aberta, de ser um contexto de uma eleição aberta, e os partidos querem, de fato, colocar o bloco na rua e ter chance de ser eleitos, né? Então, acho que vai continuar pulverizado. O PDT integra a base do governo Lula em Brasília e a possível construção de uma frente unificada de esquerda, né, em BH vinha sendo ventilada na imprensa. Na passagem recente por Belo Horizonte, o presidente Lula praticamente cravou a candidatura do deputado federal Rogério Correia pelo PT. E ainda há nesse campo, né, as pré-candidaturas sua, da Rede e também do PSOL.
Quais as chances dessas forças ainda disputarem juntas? Tem muita chance de disputarem juntas no segundo turno. E o que nós temos defendido, nós do PDT, vamos avaliar no primeiro turno e aquela candidatura que tiver maior fôlego, maior chance de ir para o segundo turno, que seja cabeça de chapa. Essa é a nossa posição. Agora não depende de nós, depende dos outros partidos aceitarem ou não isso que nós defendemos. Nós estamos defendendo uma posição a partir das pesquisas. Essa posição foi inclusive construída com as direções nacionais dos dois partidos. Foi isso que foi discutido um tempo atrás. Vocês tiveram uma reunião, né? A senhora, o deputado federal Rogério Correia e os presidentes nacionais, né? Gleisi Hoffmann do PT, Carlos Lupe do PDT. Isso, houve esse debate nacional. A posição do PDT, quem estiver liderando as pesquisas, por meio de pesquisas contratadas pelos dois partidos, ou por mais partidos, a gente seria a cabeça de chapa. Essa posição que o PDT defende e vai continuar defendendo. Agora, no segundo turno, com certeza, essas forças vão se aglutinar. E nós temos muita chance de ir no segundo turno, não só pelo nosso histórico de votação. Eu me tornei a vereadora, a pessoa mais bem votada do Parlamento Municipal em 2020, a deputada federal mais bem votada da história de Minas Gerais em 2022, e estamos também em segundo lugar nas pesquisas. Mas há um outro ponto também importante, as propostas que nós estamos fazendo são propostas ousadas. Por exemplo, eu disse que se eu for eleita prefeita, no primeiro dia de mandato, nós vamos protocolar um projeto de lei para que Belo Horizonte pague o maior salário para professores entre as capitais. E nós vamos fazer isso embasado na saúde fiscal do município. Estamos estudando o orçamento e mostrar de onde que vai vir recurso para que Belo Horizonte pague o maior salário para professores entre as capitais. Porque não tem como transformar a sociedade, como eu disse no início, sem transformar a educação. Olha que assustador. O Brasil figura entre as últimas colocações onde um jovem quer ser professor. É uma profissão desvalorizada, desprestigiada e ultimamente perseguida. Então, o que nós queremos é que Belo Horizonte seja o epicentro de uma transformação nacional, onde o professor seja o mais valorizado no que se refere à carreira da educação. Agora, deputada, há quem avalie, né, na crônica política, que uma divisão das esquerdas na capital poderia tirar esse grupo do segundo turno e, quem sabe, até facilitar uma chegada da extrema-direita ao poder. Qual que é a sua leitura? Acho que eu não concordo com essa leitura. O ideal, com certeza, é se nós fizéssemos uma composição do campo progressista já no primeiro turno. E o PDT é quem mais tem chamado os outros partidos para essa composição, pensando num critério fundamental chamado viabilidade eleitoral. Quanto mais partidos unidos, maior a força que aquele partido pode ter. Mas eu penso que em Belo Horizonte não teremos espaço para o avanço da ultradireita, porque o que as pesquisas têm mostrado até então é que o candidato mais ligado à ultradireita, ele estagnou num determinado percentual de votação e não tem grande chance de crescimento. Então, acreditamos que no segundo turno teremos o meu nome e mais um outro candidato da direita, sem ser um candidato mais radical. A senhora e o PDT teriam disposição, eventualmente, para conversar com o prefeito Fuad, se não estiver em um segundo turno e ele estiver? Se nós não... Há que se ver as forças que vão estar no segundo turno. Eu tenho críticas muito grandes ao atual prefeito Fuad Numan. Mas nós estaremos no segundo turno. Então, acho que a pergunta pode fazer para ele. Se ele vai nos apoiar, mesmo após as críticas que nós estamos fazendo, sobretudo ao corte de árvore em Belo Horizonte. Um dos prefeitos que mais cortou árvores em Belo Horizonte. Então, assim, Belo Horizonte aumentou 4,5 graus no último ano, foi a capital que mais aqueceu. Nós estamos sofrendo com ar quente, com ar seco, e a melhor forma de fazer refúgio climático é a gente manter as árvores em pé. Eu estava discutindo agora a Mata do Planalto, tem mais de 40 nascentes, e o prefeito está entregando de mãos dadas para essa mata para o setor imobiliário, que é algo que deveria ser preservado nesse contexto de crise hídrica. Para muitos analistas, a polarização nacional, né, Lula-Bolsonaro, que está calcificada na sociedade brasileira, pode dar o tom em muitas disputas de capitais e de grandes cidades do país. Para você, isso valeria para Belo Horizonte em alguma medida? Eu não sou negacionista e sempre estou ligado à ciência. E as pesquisas, elas são construídas com métodos científicos, né?
E o que as pesquisas têm mostrado em Belo Horizonte é que a maioria dos belo-horizontinos não apoia nem o candidato do Lula, nem o candidato do Bolsonaro. É isso que tem apontado. Pode se polarizar em Belo Horizonte? Pode. Mas até então o que as pesquisas têm mostrado é que não vai haver polarização. A nossa posição é, eu estou vice-líder do governo Lula em Brasília, represento o governo Lula aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, mas para essa eleição, o nosso debate, o debate ideológico é importante, as ideologias são fundamentais, mas a nossa posição é discutir problemas reais. Vou dar um exemplo concreto. Belo Horizonte, a educação em Belo Horizonte está piorando. Nós caímos no ranking do IDEB, que avalia a qualidade do ensino fundamental. Para se ter ideia, além de uma questão de pior na educação, a gestão está muito ruim. Sabe quantos secretários passaram na gestão Fuad Noman, secretário de Educação? 5. A cada 3 meses o prefeito troca a pessoa responsável pela pauta da educação. Gera uma descontinuidade de políticas? Gera uma descontinuidade e agrava o cenário. Como a gente está vendo, por exemplo, aumentou o número de violência nas escolas em Belo Horizonte. Semana passada, 2 adolescentes foram esfaqueadas. E essa violência que está crescendo na escola é resultado de uma má gestão e não cumprimento de uma lei federal que o FUAD ignora. Há uma lei federal que obriga a presença de psicólogos escolares e assistentes sociais nas escolas. E Belo Horizonte não cumpre essa legislação porque é algo muito tímido aqui ainda. E a maioria da violência que acontece nas escolas se deve ao fato de os agressores, em sua maioria, o perfil é ou tem algum problema de saúde mental, ou sofre bullying, aspectos estão ligados à saúde psicológica da escola. Então, se eu for prefeita, eu vou lutar, do ponto de vista orçamentário, para que Belo Horizonte tenha psicólogo e assistente social nas escolas. Pelas suas falas aqui, né, sua candidatura é de fato irreversível, e a imprensa noticiou na semana passada um suposto convite da senhora ao deputado estadual Bim da Ambulância, do Avante, para ser vice em sua chapa. O que há de concreto nisso? Não, ali foi uma conversa que a gente estávamos, eu e o Bim, tivemos uma relação muito boa na Câmara de Vereadores, um cenário nesse oceano de preconceito, nós encontramos ilhas pessoais de pessoas que me abraçavam e lutavam contra o preconceito, e o Bim foi um colega pessoal. E aí nós estávamos aqui nesse prédio, esperando o presidente da Assembleia para uma reunião. Eu estava parabenizando a filha do Bim por ser pré-candidata a vereadora. Aí nós fizemos stories, eu falei que o Bim seria o vice, mas era uma conversa informal, de brincadeira ali, nada de avanço nesse sentido. Agora, com quais partidos o PDT conversa formalmente nesse momento? A senhora pode falar? O PDT tem conversado muito com o PT e sua federação a respeito da importância de fortalecer a nossa candidatura, porque, segundo pesquisa, é que mais tem chance de ir para o segundo turno. Temos conversado também com o PSB, embora saibamos que o PSB aqui municipal fez um arranjo, mas o nacional... com o Gabriel Azevedo, né? Isso, mas o nacional, a gente tem dialogado com o nacional a partir de cenários dessa aproximação que é entre PDT e PSB nacionalmente. Temos conversado também com outros partidos de centro, por exemplo, o Avante e outros partidos que a gente sabe que poderiam vir a fortalecer, porque nós somos uma candidatura de centro-esquerda e tempo na televisão é importante numa eleição tão apertada como essa de Belo Horizonte. 2 semanas aí para terem essas definições, 3 semanas, né, até as convenções. Temos 3 semanas, o tempo é curto, mas parece papo de política, né? A principal aliança nós temos é a aliança com Belo Horizonte, porque todas as pesquisas que saíram até agora, desde o ano passado até agora, nos colocam ali de 10 a 13 pontos percentuais, que é um número muito bom para iniciar uma campanha, né? Deputado, agora eu queria falar um pouco, aproveitando a presença da senhora, sobre a pauta do Congresso. A agenda de costumes, né, de bancadas conservadoras voltou a chamar a atenção, sobretudo com a mobilização em torno do PL que criminaliza o aborto a partir de 22 semanas de gestação. Houve ali um recuo, né, do presidente Arthur Lira diante da repercussão negativa, mas parece que a discussão não morreu. Como é que serão os embates nos próximos meses em relação a isso lá em Brasília? Olha, nós estamos vivendo, quiçá, talvez o pior Congresso, a pior Câmara dos Deputados da história da democracia brasileira. Isso é muito ruim, porque é um rebaixamento do debate político e o Congresso tem virado as costas para os temas fundamentais da cidade, ou das cidades ou do país.
Vou dar um exemplo. Essas pautas que o senhor trouxe, em nada vão promover saúde e melhorar, resolver os problemas estruturais atrás da cidade. Por isso eu me esquivo desse tipo de debate e venho para um debate mais propositivo. Meu primeiro projeto de lei aprovado, e foi aprovado por unanimidade, sem nenhum voto contrário, foi um projeto para qualificar o Congresso Nacional e resolver o problema estrutural da cidade, ou das cidades, por exemplo. É um projeto de lei para que seja obrigatório as escolas do Brasil fornecerem água potável para os alunos. E se não o fizerem, vão deixar de receber repasses nacionais. Há mais de 1 milhão de estudantes no Brasil sem acesso à água potável. Só em Minas Gerais há quase 200 escolas sem água potável. E o nosso projeto foi aprovado. Então, assim, eu não me gabando, mas a política que eu busco construir é a política para os problemas reais, como falta de água potável nas escolas. Quando eu fui vereador, é a mesma coisa. A Câmara Municipal de Belo Horizonte estava discutindo linguagem neutra. Estava discutindo escola sem partido, banheiro da igreja. O tema central da Câmara Municipal aqui era banheiro de igreja. Sabe o que eu fiz? Apresentei um projeto de lei com a prefeitura para construir a política de dignidade menstrual, para que distribua gratuitamente absorvente nas escolas do município. E mostrei, como tudo que faço, mostro de onde vem no orçamento, mostrando que distribuir absorvente para todas as pessoas das escolas impactaria 0,001% do orçamento da educação. E aprovamos o projeto também por unanimidade. E aí, parêntese, se você pegar todos os projetos meus que foram aprovados na Câmara Municipal e agora nacional, a maioria deles foram aprovados com 100% das bancadas, né? Junho foi o mês do orgulho LGBTI+, e pesquisadores apontam, deputada, que os direitos conquistados por essa parcela da população nas últimas décadas se deram via judiciário e em meio a omissões do Congresso, né, de uma forma geral. E ainda há muitos entraves à plena cidadania dessas pessoas. Como mudar essa realidade a partir do próprio jogo legislativo de poder, né, que a senhora está nele nesse momento? É um desafio. É um desafio porque há uma construção no Brasil atávica que o processo de cidadania no Brasil sempre foi construído a conta-gotas. Então, nós nunca transbordamos para construir cidadanias de fato. Grupos aviltados socialmente tiveram sua cidadania construída a conta-gotas. Isso se deu, por exemplo, no contexto da escravidão. O Estado brasileiro já sabia que a escravidão era uma chaga e, mesmo assim, foram criando leis como o sexagenário, lei Eusébio de Queiroz e várias outras leis para construir a conta-gota a cidadania das pessoas negras no Brasil. E hoje, guardadas imensas proporções, nós, pessoas travestis e transexuais, da mesma forma. Nós moramos num país em que 90% das travestis e transexuais estão na prostituição. Já fossilizou-se no imaginário popular a concepção de que o único local possível para uma travesti é na prostituição. É o país que mais mata pessoas. 41% das travestis transexuais do Brasil com HIV, 90% na prostituição. Segundo a UFMG, 91% das travestis de Belo Horizonte não concluíram o ensino médio. E aí por isso que Belo Horizonte está sendo de vanguarda, porque Belo Horizonte está colocando uma travesti em segundo lugar nas pesquisas. Belo Horizonte está mostrando para o Brasil todo que não tolera esse tipo de violência. Belo Horizonte está mostrando que é capaz de transformar o Brasil em esfera local. Endossando aquela frase que eu sempre digo, o século XIX foi o século dos impérios, o século XX, o século dos países, o século XXI, o século das cidades. Se nós queremos transformações, elas começam na cidade. E Belo Horizonte está fazendo isso a mostrar que nós não toleramos nenhum tipo de discriminação. Tanto é, qual que é a pessoa mais bem votada do Parlamento de Belo Horizonte? Uma pessoa trans. Qual foi a segunda pessoa mais votada na última eleição de Belo Horizonte? Uma pessoa trans. Quem é que está em segundo lugar na disputa para a Prefeitura de Belo Horizonte? Uma pessoa trans. E pela primeira vez na história da América Latina, nós teremos uma pessoa trans disputando a Prefeitura. Isso vai se dar em Belo Horizonte. Por isso que eu tenho muito orgulho de Belo Horizonte, porque essa cidade não é sobre mim. É sobre o que o nosso corpo, a nossa cidade representa, e Belo Horizonte está levantando essa questão para o Brasil todo. Nosso tempo está acabando, mas rapidamente tem uma discussão muito importante no radar da Câmara, que é para agora, né, para as próximas 2 semanas,
as regulamentações pendentes da reforma tributária. O presidente Arthur Lira está otimista que seja possível votar isso antes do recesso. A senhora está na condição de vice-líder do governo. Como é que está vendo isso? Se lobbies, em curso, interesses divergentes podem atrapalhar ou não? Eu acho que vota sim antes do recesso parlamentar, já está bem encaminhado o texto, avançado. Conversei com o deputado Reginaldo Lopes, a gente já está. O texto está muito bem avançado. Há alguns pontos que o nosso mandato tem questionado e tensionado. Por exemplo, é um absurdo no Brasil um pacote de biscoito recheado ser mais barato que uma fruta orgânica. Essa aberração tem que ser resolvida na reforma tributária. Nós temos que taxar mais ultraprocessados e produtos açucarados, sobretudo ligados ao público infantil. A Câmara tem resistência a esse tipo de debate devido ao lobby de algumas empresas, mas nós estamos fazendo barulho e acreditamos que tem a chance de a gente conseguir resolver esse problema estrutural. Vamos acompanhar então nas próximas semanas. Muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, deputado. Muito obrigado e parabéns pelo jornalismo de qualidade. Obrigado. Conversei com a deputada federal Duda Salabert, pré-candidata do PDT à Prefeitura de Belo Horizonte. Falamos sobre as articulações da legenda no quadro sucessório da capital e de outras pautas em destaque na agenda legislativa do Congresso Nacional. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.